8 de janeiro de 2020 e você está ouvindo o episódio número 2 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista. Rodrigo Balbino. Vini Cavalheiro. E hoje nós vamos falar sobre... Mamilos. Hoje a gente vai falar sobre... Desenvolvedor precisa saber de infra? Na verdade é uma pergunta, né? Então a gente vai virar pro nosso desenvolvedor e entender se é obrigatório, né? Ou que a gente, nossa opinião pelo menos, se o desenvolvedor, né, o programador, ele precisa conhecer infraestrutura, saber de infraestrutura para ter uma melhor sustentação da sua aplicação. Então é essa discussão que a gente vai ter aqui hoje e você acompanha agora. Primeiro ponto que eu queria abordar aqui com esses jovens rapazes é o seguinte. Minha experiência pessoal, eu lembro que quando eu comecei a desenvolver em client-server, lá no VB6, por exemplo, a minha preocupação com infra, com máquina, né, vamos dizer assim, era quase nula. Não quase nula, mas muito pouca. Eu tinha que me preocupar com alguns megas de disco na máquina, se precisava para instalar ou não, o meu exe, o meu executável. E um pouco de memória, se a máquina tinha memória suficiente para rodar a aplicação ou não, e era uma aplicação simples, né? Não tinha nada muito pesado, né? Por mais pesada que a aplicação fosse, memória também talvez não era tanto um problema. Então eram minhas duas únicas preocupações na época. E talvez um pouquinho mais de performance e processamento quando a gente fala um pouco de banco de dados, né? Então essa aplicação ela precisava armazenar um banco de dados e aí eu precisava preocupar um pouquinho mais nesse sentido. Mas ainda assim eu estava falando de uma máquina, né? Ou, sei lá, um cluster de servidores e alguma coisa nesse sentido. Hoje não. Hoje a gente começa a falar de web, de mobile. E essas preocupações mudaram um pouco. E aí o que eu vejo, né? Pelo menos eu vi enquanto eu era desenvolvedor e vejo hoje como segurança, é que a galera cada vez menos... A galera que eu digo aí é desenvolvedores mesmo, cada vez menos estão preocupados em saber onde sua aplicação está rodando. Ou necessariamente o que sua aplicação consome e o que sua aplicação precisa. E aí quando a gente começa a falar hoje de containers, né, e outras cositas más, é muita coisa. A gente acaba caindo no outro problema, né? Muita coisa para o desenvolvedor saber. Além dele se preocupar já com o código, já com a aplicação, já com o negócio, já com o requisito, ele ainda tem que se preocupar com o container, com quanto vai escalar, com a máquina, com a cloud, com não sei o que. Então acaba sendo meio até que polêmica isso. Então é um pouquinho da minha experiência, um pouquinho pra gente iniciar esse debate, vamos chamar assim. A gente vai descobrir ao longo do episódio se vai ter treta ou não, se a gente concorda ou não. Mas é um pouquinho pra gente introduzir aí. Queria saber de vocês o que vocês pensam disso. Bom, começando assim, né? Falando desse histórico, eu que venho totalmente da infraestrutura e hoje migrando pro DevOps, né? Realmente, essa preocupação, muitos desenvolvedores já não existiam na época. As máquinas eram menos exigentes também. Né? Quando a gente pensa no cenário client-server, eu tinha que ter um servidor mais robusto para poder suportar as requisições, máquina, né? Todas as requisições vindo de várias máquinas, onde ele ia basicamente armazenar dados, né? Não tinha muito mais do que isso. Hoje em dia, quando a gente olha justamente para Docker, né? Para Kubernetes, ele é um gerenciador de Docker, tá? Né? Então vamos colocar aqui, ele é só um gerenciador. Ele tem algumas coisas a mais, mas ele gerencia. E o Docker ele veio como um benefício justamente para o desenvolvedor, para acabar com aquela história de na minha máquina funciona, no servidor não. Né? A gente passa muito disso no passado, ainda tem muito disso, porque o Docker ele cria uma mini instância que roda dentro da própria máquina do cara. E o cara sobe desse mesmo jeito para a produção, né? Diferente de antigamente, quando o cara tinha que desenvolver, testar, fazia lá o seu teste único na máquina, depois fazer um teste integrado em um conjunto de máquinas ali, mas nenhum deles representava o que era a produção de verdade. Normalmente o cara tinha um ambiente específico para isso, né? O tal do ambiente de teste, um ambiente de homologação. Exato. E nenhum deles, até por questão de grana da empresa, não dá para manter ambientes
iguais. A gente conseguia manter ambientes próximos. Normalmente o ambiente de teste de homologação é bem inferior. Bem inferior, é coisa de uma máquina para teste integrado, 2 máquinas de homologação para simular um cluster ali, talvez. E aí quebrava código. Quebrava, justamente porque na máquina do desenvolvedor tinha certos plugins, tinha certas coisas que às vezes na produção a gente não pode ter. Não é replicado, não pode ter porque atrapalha o do outro colega. Sim, né? Só a aplicação dele que tá rodando ali, né? Exato. O Docker, ele é um divisor de águas mesmo para desenvolvedor. Porque você mata toda essa necessidade que o cara tinha. Ele tinha que estar integrado com infra, ele tem que entender o que está acontecendo e tentar replicar as aplicações que já existem em produção. E, cara, acho que no início de projeto era a maior parte de tempo que era gasta era tentando configurar ambiente. Eu lembro que eu colocava sempre nas análises lá, configuração de ambiente. Porque era na estimativa de horas. Configuração de ambiente. E colocava muitas horas lá, porque para replicar. Pior é quando o desenvolvedor baixava algum plugin, alguma coisa nova. E para poder instalar no servidor de produção, a gente exigiria reiniciar o servidor de produção. Ia causar indisponibilidade. Exato. E não foi poucas vezes que a gente teve que fazer isso nos passados aqui na CVC ou em outras empresas que a gente passou, em que a gente teve que reiniciar todos os serviços porque aquele plugin era essencial para o negócio. Então aí ficou aquela briga, né? O desenvolvedor precisa entregar algo rápido para o negócio está na expectativa daquilo para lançar para o cliente, e a gente de infra tem que manter tudo o resto vendendo. Né? Então esse era um desafio que a gente tinha, que hoje em dia ele está minimalizado, né, por causa do uso de containers. Não que isso vá sanar todos os problemas, porque ainda aí voltamos à primeira pergunta: você precisa saber de infra? Sim. Porque mesmo no container, a gente tem que criar limites para ele, porque senão ele vai escalando sozinho, ele vai consumindo tudo que tiver e você derruba os outros containers dos outros que estão rodando. Mas pegando esse gancho, quem configura isso? Quem gerencia isso no ambiente produtivo, por exemplo? É o desenvolvedor? É ele que vai saber assim, eu preciso que a minha aplicação escale, sei lá, 10 containers, eu preciso de 10 processamentos, 10 unidades, 10x, né, dependendo da tecnologia que o cara tá usando. Assim, o desenvolvedor tem que ter ideia, assim, do quanto que é o capacity da aplicação dele, o quanto que vai consumir. E isso, hoje, ainda é necessário. Então, sim, ele tem que saber um pouco de infra nesse sentido, porque eu não conheço a aplicação dele. Quem desenvolveu foi o desenvolvedor. Como que eu, de infraestrutura, vou saber quantos containers, quantos pods, né, como é chamado dentro do Kubernetes, quantos pods eu vou separar para a aplicação dele, até quanto ele pode escalar e quais os limites de memória que eu posso configurar para cada pod. Porque nós temos limitações de qualquer jeito. Sim, o cara ele já tem que saber o que a aplicação dele consegue consumir, né? O quanto ela vai consumir em momentos de pico. E não necessariamente a gente falando de container. O cara pode estar num ambiente não containerizado. Onde ele vai ter que saber. Quanto eu vou ter de requisição na minha API aqui, por exemplo, e quanto eu vou precisar de processamento para isso? No passado a gente tinha servidores, né, que comportavam todas as aplicações. Então tinha o front-end, mais o back-end de APIs, tudo concentrado no mesmo servidor, até por uma questão, se ele chamar somente até a camada 4, né, não desce para as camadas físicas, falando de camada OSI. Camada OSI, veja que resgate. Entregou, não sei nem o que é isso mais. Mas sem precisar descer até a camada de enlace, então você ganha uma performance maior porque ele roda somente na memória da máquina. Com isso ganhamos muita velocidade com a aplicação, porém exigimos muito mais de memória. Memória a gente sabe que não é algo barato, dependendo do tamanho da empresa, né, que os nossos ouvintes podem estar trabalhando, não sei. Mas aí, com o passar do tempo, essa questão das APIs foi começando a separar algumas coisas, tirando tudo de um lugar só. Então hoje, mesmo que eu tenha um cluster de Kubernetes, eu posso separar isso em vários clusters e cada uma das chamadas tem um endpoint separado para poder ser configurado e chamado da maneira como deveria. Então eu não preciso rodar todas as aplicações em um único local. Então isso facilitou para a gente no gerenciamento de memória. Ele fica mais flexível com isso, né? Exato.
né? Onde cada aplicação tem o seu próprio endpoint, o que antes era muito caro e muito complicado você ter uma única instância de máquina rodando para cada uma das APIs. Ou mesmo replicando máquina a máquina, né? Toda a estrutura de uma máquina para suportar a aplicação, que muitas vezes o cara não sabia a tal da dimensão, né, do que ia ser consumido. Então você tinha uma máquina, aí você vê que precisava de 2, que depois precisava de 3 e 4, e era um problema. Querendo ou não, Cloud veio ajudar muito nesse sentido de escalar, né? Não necessariamente só de container. A escalada sim, a Cloud ajuda, mas a gente tem que tomar cuidado porque, ao contrário do que se propaga por aí, a Cloud ela não é infinita. Cloud não é infinita? Como assim? Como assim? As nuvens, elas chovem. Mas não, é só a gente pegar períodos de picos, né? A gente tem os finais de anos no Brasil, período de... Isso falando de varejo, né? De varejo, que é o nosso mercado meio que hoje, assim, né? Exatamente. Aí você pega, por exemplo... datas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal... Exato, namorados. Namorados, né? Que aí as empresas que vendem flores pela internet aí, não vamos fazer propaganda, porque não vamos pagos pra isso. Aliás, se quiser anunciar no nosso podcast de sucesso, entre em contato. Então nós temos esses períodos de picos de alguns varejistas, dos setores do varejo. Então a Cloud ela auxilia muito nisso, mas se a gente não tiver a reserva, o cuidado, a gente tem nossos concorrentes utilizando as mesmas clouds, né? Então eles também querem responder para os clientes da mesma forma que nós, ou até mais rápido, porque afinal as vendas hoje online elas se tornaram mais ou menos como é a bolsa de valores. Quem tem a resposta mais rápida muitas vezes leva o cliente. Sim. Às vezes o cliente não busca só o preço menor, ele busca também facilidade e experiência, né? A UX, né? O tal do UX, né? O User Experience, que hoje está tão se propagando por aí. A resposta muito mais rápida para o cliente, isso envolve a infraestrutura. Daí a parceria do cara de infra com o cara de desenvolvimento para que a aplicação responda o mais rápido possível. Muito bom o ponto de vista do nosso grande Vinícius Cavalheiro. E põe grande. Agora vamos ouvir um pouco mais do nosso representante do desenvolvimento aqui, nosso amigo Rodrigo. E eu vou começar com uma polêmica, uma pergunta. Desenvolvedor é preguiçoso? Demais. Eu acho que deve ser o princípio do desenvolvedor. O cara ele vai inventar tudo que é facilidade para poder trabalhar menos. Acho que daí começa... começa a brincadeira. Por que essa pergunta? Porque eu venho de uma época também, Rodrigo, que tipo... A empresa era pequena, então eu não tinha um time de infraestrutura, um time de desenvolvimento, um time de analista, um time de teste. Eu era o teste, eu era o analista, eu era o produção, eu era tudo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tinha que me preocupar com o desenvolvimento da aplicação, e aí já nem tô falando mais de client-server, tô falando de web mesmo. Eu tinha que me preocupar com o ambiente de teste para eu poder simular meio que o ambiente produtivo, além do ambiente produtivo. Então toda a parte de deploy, etc, ficava no meu colo, vamos dizer assim, ou meio que em 2, 3 pessoas. Onde todo mundo conhecia de tudo. Então eu tinha que saber configurar na época, eu precisava saber configurar um IS, eu precisava saber o que era um Web Garden, um Web Farm, um pool de aplicação, saber se aquele servidor precisava de mais memória, não precisava. Consequentemente, eu precisava saber o quanto minha aplicação ia consumir. Então, talvez por essa experiência, por ter trabalhado assim, eu precisei conhecer infra. Conhecer no sentido assim, de saber subir uma aplicação no servidor. Não necessariamente só desenvolver o código. E talvez seja essa um pouco a discussão aqui. Porque o que eu vejo hoje do dev, ou da maioria dos devs, ou sei lá, dos devs, vamos dizer assim, não vou dizer maioria, mas dos devs, não vamos causar treta já. Mas é que a galera talvez não se preocupe tanto assim, putz, beleza, quanto minha aplicação consome? Eu vou ter 1 milhão de requisições. Eu vou ter 100 requisições. Eu vou ter... eu vou conectar muito no banco para fazer uma consulta ou para gravar uma informação. Enquanto que lá atrás, talvez por ter trabalhado numa empresa pequena e ter que lidar com várias situações, eu fui forçado a isso. E acabei aprendendo e acabei... aprendendo a ter essa responsabilidade. E acabei gostando. Mas hoje a gente, querendo ou não, a gente tá numa empresa grande que tem times para cada coisa. Sim. E isso acaba tirando um pouco o pé do desenvolvedor, no sentido dele falar, eu tenho um time de infra e eles se viram com isso. O cara vai relaxando. Tá aqui minha aplicação, sobe aí. E é o que a gente vê no dia a dia, às vezes assim, né? Tá dando problema na aplicação.
e o cara não sabe nem ver o log da própria aplicação dele. Ele não sabe ver o console ali do Kubernetes que seja, ou sentar com o cara de infra e entender os problemas, né? Eu vejo muito isso. O cara, ele solta a aplicação dele, desenvolveu o código, ele solta e tá aí, eu preciso funcionando. Mas a pergunta maior é, o cara tem tempo de conseguir ver isso? Ou os requisitos de negócio também estão consumindo tanto os desenvolvedores que ele não sequer tem tempo de olhar? Ele tem que... Entreguei linha de produção, entreguei o código, passo pro próximo. Entreguei o código... Como que tá hoje? Eu, na infraestrutura, eu não tenho essa visão. Eu acho que cabe um pouco da divisão, né? Saber qual é a responsabilidade daquele cara. Às vezes... a responsabilidade dele seria tratar a aplicação dele desde infra até sustentação. O cara ele tem que estar dentro, tem que estar inserido naquilo. De ponta a ponta. Só que, pelo que eu tô vendo ultimamente, as coisas estão parecendo que é mais o cara ele tá tendo essa responsabilidade, só tá tendo esse papel de repassar. Ele catou o que ele precisa, a task dele, faz e manda embora. E acaba não se preocupando. Ele não quer saber se a aplicação dele está rodando ou não quer fazer monitoria. Então vamos exemplificar para quem está ouvindo. Uma task seria assim: eu preciso receber aqui um dado e jogar ele para um banco de dados, gravar num banco de dados. Sim. Beleza? Num CRUD, numa tela, sei lá. Então ele está preocupado em construir a interface para receber esses dados e jogar lá no Mongo, Sim. no Dynamo, sei lá que banco que ele vai gravar. E é isso. E aí a hora que essa aplicação for para produção, seja uma API ou uma tela, por exemplo, ele já não conhece, ele não sabe mais o que está acontecendo. O cara solta, comigo não morreu, larga a mão e só vai botar a mão ali de novo quando alguém sinalizar que deu algum problema, que talvez ele bug fix, algo do gênero. O ideal é sempre o cara entender desde tudo. Mas será que talvez não falta para as empresas hoje? A gente começou aqui um pouco disso no CVC, mas ainda tá engatinhando. Questão das squads e ter alguém com visão de infraestrutura dentro da squad, sim. Conversando com cada um. Eu acho que o ideal seria o cara ele realmente saber um pouco de DevOps. Ou se não ter algum DevOps pelo menos inserido na equipe, e o cara tratar de tudo da aplicação dele, como quantos pods ele vai escalar, ele tem que saber qual o throughput da aplicação dele. E, cara, eu acho que isso daí já facilita a vida dele 100%. Ele não precisa de uma equipe específica para infra. Para infra, cara, ele vai resolver coisas bem específicas mesmo. Agora, todo o comportamento da aplicação dele, cara, ele tem o controle ali. Então, o que você está falando por exemplo, o desenvolvedor precisaria conhecer a infra no sentido de capacity da aplicação. Mas, por exemplo, o sistema operacional do servidor vai precisar ser atualizado. Ele, isso é independente. Que aí seria um cara de infra para falar sobre isso, por exemplo. Aí realmente infra, né? Tá. Agora, tudo relacionado à aplicação, o que ela vai consumir, qual a API. Cara, toda essa parte de rede, a infraestrutura de rede da aplicação com o desenvolvedor. Autenticação, né? Toda a autenticação, acesso de usuário. Cara, toda essa parte o cara já tem que estar ciente do que vai consumir, o que vai ser consumido. Porque aí a gente começa a trazer até pro lado da segurança, né, da informação, né? Por isso que deve ser DevSecOps essa merda. Nossa, finalmente. Olha, o cara disse que não ia falar. Porque, por exemplo, é o que o Rodrigo falou, tipo, o cara às vezes ele beleza, eu preciso de uma autenticação na minha aplicação, preciso de um usuário e senha, legal, né, beleza. Às vezes é um requisito de negócio e não necessariamente uma preocupação do cara em se vai ter... Se ele sabe quem está consumindo aquele recurso. Vamos exemplificar como uma API, por exemplo. Ele expôs um endpoint com X dados lá para ser consumidos na internet. Está exposto na internet. Às vezes, muitas vezes inclusive, essa aplicação nem precisava estar exposta. Tipo, era algo interno, um microserviço interno, por exemplo. Mas está exposto porque ele não conhece um pouco da infra, ele aprendeu a configurar no YAML lá do aplicativo dele, que o egress 0.0.0/0 para qualquer porta, para qualquer lugar, tanto a entrada quanto a saída da aplicação, por exemplo. E não necessariamente... E aí, assim, o cara além de saber infra, ele tinha que saber segurança.
ele tinha que ter pensado, putz, eu não vou deixar exposto para qualquer um. Eu vou pôr uma autenticação, vou ter um gerenciamento de usuários, vou expor, mas com um controle, aí talvez um controle de infra ou alguma ferramenta para falar só vem requisição de tal IP, por exemplo, ou de tais IPs de um parceiro, então, sei lá. E aí seria essencial mesmo o cara saber segurança, saber infra, porque é ele que vai cobrar do gerente, do PO, de que ele precisa implementar aquilo, que aquilo ali vai consumir um tempo para ele e ele tem que implementar. E que aquilo é importante, além disso. Batendo na mesa aqui. E que é importante. E muitas vezes é pela insistência do dev. O cara ele tem que falar, ele tem que chegar lá, bater na mesa. Então, mas aí a gente não conflita um pouco com a pergunta do começo. O dev é preguiçoso. Eu fui um dev preguiçoso. Preguiçoso no sentido assim, quanto menos eu fizer, no sentido assim, quanto menos eu escrever, quanto menos coisa eu tiver que me preocupar, melhor pra eu focar no negócio, que é um pouco do que o Vini puxou no começo. O negócio, ele não pode parar. Então, o que é mais importante pra empresa? Funcionalidade no ar, né? Vendendo, clicando, cadastrando, sei lá. Ou se essa funcionalidade demorou mais tempo para estar pronta, mas está com os requisitos de segurança bonitinhos, se está com a infraestrutura adequada, por exemplo, não está consumindo, não tem 50 pod lá rodando para a aplicação, onde está usando 2. Onde a infra está gastando mais do que a venda. E aí você tem problemas de custo, porque você tem grana envolvida, até problemas de segurança. Você tem 50 máquinas rodando, onde você podia ter 2. São 50 máquinas com a configuração padrão, que eu exemplifiquei, por exemplo. Então, pode estar com o SEO desatualizado, pode estar com o endpoint exposto desnecessariamente, sem autenticação, etc. N problemas que a gente já conhece. Eu acho que isso daí, aí a gente pode falar de níveis do desenvolvedor. Eu acho que o cara ele pode ser preguiçoso, relaxado, até pleno ali. O cara ele vai receber task, vai desenvolver, ele tem que fazer aquilo que então, foi determinado. Enquanto você não é sênior, você é preguiçoso e relaxado. Olha o exemplo que nós temos. Porque pra ele, o cara ele só precisa resolver o problema. Apaguem isso também de vocês. Não sejam preguiçosos. O cara, ele só precisa resolver o problema dele, precisa desenvolver a aplicação dele, subir e pra ele morreu ali. Vai pegar outra, vai desenvolver até terminar, pega outra. Agora, o cara já mais sênior ou o líder técnico, o cara, ele já tem que pensar em tudo isso. Ele tem que pensar em integração, ele tem que pensar em infra, ele tem que pensar em segurança. Então, mas isso não vai um pouco de acordo com o modelo de mercado atual? Tipo assim, o meu cargo, o meu papel e inclusive o meu salário na cabeça de algumas pessoas, eu tenho mais responsabilidades. Então, o desenvolvedor que está começando agora, ou o pleno, ou até um sênior, ele vai falar assim, eu tenho um líder técnico, eu tenho um arquiteto, eu tenho, sei lá... Ele que se vire, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tem muito pensamento assim, eu não ganho pra isso. Então, e esse é um pensamento preguiçoso, Esse é um pensamento preguiçoso, relaxado. Porque, eu não ganho pra isso. Eu sou pago pra fazer a feature. Pra fazer o requisito funcional aqui. Fixo. Ou corrigir um bug, etc. Eu não sou pago pra pensar se tem que ter autenticação na aplicação. Eu não sou pago pra pensar quanto vai escalar a minha aplicação, se vai precisar escalar, se não vai precisar escalar. Não seja esse cara. Não seja esse cara. Essa é uma discussão longa que a gente vive colocando, né? Quando você vê requisitos de mercado, quando você vai, por exemplo, uma vaga, a hora que você vai ser entrevistado, o cara pergunta: você só cumpriu o seu papel ou você sempre faz algo a mais? Todo mundo responde, eu sempre faço algo a mais, eu visto a camisa da empresa. Até porque você quer o emprego, né? Até porque você quer o emprego. E aí chega na hora, as pessoas mostram essa outra faceta de ser preguiçoso mesmo. Do tipo, a empresa não tá legal, a empresa tá ruim, a empresa é uma merda, então eu vou fazer só o que me pagam. Eu tô sozinho pra fazer um monte de coisa, né? Eu tô sozinho pra fazer um monte de coisa, gente. O mercado de trabalho, ele é isso, né? É a gente buscar cada vez mais melhorar pra gente, mas se a empresa não obtiver lucro, a gente não cresce também. Sim. Então não adianta a gente só fazer ali o feijão com arroz. Se fizer um feijão com arroz muito bem feito, a empresa cresce. Mas se aquele feijão com arroz chuchelento, ninguém não vai nem cachorro vai querer comer. Feijão com arroz o quê? Chuchelento. Chuchelento. Legal. Aí você vai ter várias engrenagens trabalhando, cada uma por si, não tá junto ali. E... cara, não sai nada. Cada um correndo para um lado diferente. Cachorro correndo atrás do rabo. O desenvolvedor preocupado só com o código, o infra preocupado em escalar para aquele negócio funcionar, e o segurança é o Vingadores, né? Porque depois que dá merda a gente tem que resolver.
As merdas que a própria segurança criou. Não, porque a gente não sabe nem a aplicação, nem a infraestrutura. Então, mas será que não seria a responsabilidade da segurança propagar essa cultura para o desenvolvedor? Pelo que eu vi em muitas empresas, a parte de segurança, acho que ela é a última coisa a ser falada durante o desenvolvimento. A última coisa. Até na faculdade, né? Sim. Eu diria quando ela é falada. Quando ela é falada. Eu passei por empresas que o desenvolvedor... Você simplesmente sabia que não podia fazer alguma coisa, não podia acessar tal coisa. Não, é sempre o não. Antigamente eu via a segurança como uma área que não deixava a gente acessar o Facebook só. Os caras com a aplicação. Acessar o YouTube. Tô tentando baixar meus torrents aqui, os caras não deixam. Não, mas essa pergunta é legal, porque um pouco da minha visão é que eu na verdade, assim, eu acho que tanto a segurança quanto o infra, quanto dentre outras disciplinas, tem que estar em todo o fluxo de desenvolvimento de software. Então, a partir do momento que você tem a ideia de desenvolver alguma coisa, a necessidade de desenvolver alguma coisa, uma API, uma tela, um aplicativo, todas essas questões têm que ser levantadas ao longo desse desenvolvimento inteiro. Desde a ideia até o ambiente, até a sustentação, até depois de implementar. Eu acredito que se você realmente tem uma análise para desenvolvimento de software, aí sim você consegue passar por todas as áreas que realmente importam. Desde infra até segurança. E aí, no caso, quando se há análise bem feita. Eu sempre vi e eu sempre aprendi na faculdade dessa forma também e vi na vida real que seu desenvolvimento deveria levar mais tempo, aliás, a análise deveria levar mais tempo do que o próprio desenvolvimento. Porque daí você já cortou todas as pontas soltas. Puxando um gancho, né? Um pouquinho do levantamento de requisitos, né? Disciplina lá do ML, lá da faculdade, etc. Onde a gente gasta um tempo com o cliente, né? Ou com o usuário, vamos chamar assim, entendendo o que ele quer. Porque nem ele sabe o que ele quer. A gente cansa de ver isso, né? Então, partindo desse princípio, o software, por essência, ele já não vai sair como deveria por a própria questão de requisitos mesmo. Então, eu quero um cadastro de clientes. É isso que eu quero como usuário, como cliente. Legal. Quando o desenvolvedor vai entender isso um pouco a fundo, você consegue arrancar do cara, no levantamento de requisito, que ele quer um cadastro de cliente, que você clica no botão que manda um e-mail no dia do aniversário. Saca? Então já não é mais um cadastro de cliente. Já tem um envio de e-mail. Já tem um CRM. Já tem um CRM plugado. E aí quando você vai ver, mas eu queria uma tela que todo mundo acessasse. Então já tem um pouco de segurança. Qualquer um acessa? Não, meu cliente ele se cadastra e ele acessa só a base dele. Tipo, você vai puxando, numa entrevista com o cara, você vai puxando coisas que você vê que não é só um cadastro de cliente. E aí a questão como infra, segurança, tudo isso cresce conforme o software cresce. Sim. E aí o que você falou, lá na faculdade a gente vê que o tempo de análise, se fosse bem levantado, né, bem melhor, ajudaria muito. E aí talvez, puxando outro gancho, né, metodologias ágeis vieram para ajudar nesse sentido. Sim. Do tipo, ajudar ou atrapalhar? Porque eu já vi muita gente se atropelando com a própria metodologia que usa. Então, eu acho que ajudar no ponto de vista de estar sempre com o cliente, sempre em constante mudança, porque o cara nunca sabe o que quer, então consequentemente, beleza, você faz o que o cliente quer enquanto é negócio. Então, na sprint 1 o cara queria A, na sprint 2 ele quer B, antes ele entendeu que o negócio dele precisa mudar, legal. Consequentemente, essas mudanças levam para a segurança e para a infraestrutura, o próprio código, o próprio software. E aí o ponto quanto antes a gente antecipar esses problemas ou esses requisitos, melhor é para todo mundo. Porque se você chegar lá na frente e descobrir que tá exposto na internet sem necessidade, ou tô usando 50 clusters aqui, era para usar 2, ou além, né, o cara desenvolveu parte do software e não tem todos os requisitos que o cliente queria, que é o problema sempre teve esse problema, né? Então é um pouco disso, mas retoma aí o que você estava falando. Eu me perdi. Mas uma coisa que me preocupa né, eu nunca fui desenvolvedor, sempre na parte de infra, então eu fico lá quietinho esperando chegar o código para então implantar, né? Chegar o pacote, né? Chegar o pacote, você né? nem vê código, né? Eu nem vejo código, o troço já tá compilado ali, você nem sabe o que tá ali no meio, né? E até uma conversa que eu tava tendo no caso antes da gente começar a gravar, e o cara de infra, ele tem que saber código. Agora imagina, né? Cada desenvolvedor desenvolve em uma linguagem. O cara de infra vai ter que saber todas essas linguagens. Eu acho que minimamente o cara de infraestrutura ele tem que saber no mínimo uma lógica de programação. Para ler um looping, não importa qual código que seja. Se você tem lógica de programação,
você consegue ler cada código. Você não vai saber desenvolver o que ele faz exatamente. Mas você sabe ler um código e entender o que está acontecendo, por exemplo. Pelo menos entender o que está acontecendo. Mas, tudo bem, se a gente tem um código baseado em Python, né, que é script estrutural, né, algo baseado em Bash, em SH, você consegue ler. E quando está compilado, como é que você vai saber o que o desenvolvedor fez para aquilo que está vindo? Ou muitas vezes, né, e aí é um pouco do dia a dia também, a gente pega troubleshooting de problemas em que você acaba tendo que confiar demais no que o dev está te falando. Exato. Tipo assim, minha aplicação faz isso, isso e isso. E às vezes não é. A gente já tivemos problemas assim, faz isso, isso, mas aquilo outro e não sei o quê. E ele tá vendo log de erro de coisa que o cara não te falou. Constantemente. Não sobe. Quando há log, né? Porque tem desenvolvedor que não configura logs. Coloquem logs nas suas aplicações. Logs é vida. Log é vida. Ocupa espaço, mas vale a pena. Constantemente você vê o cara de infra, ele saindo um pouco da sua responsabilidade, que é manter infra, e ele começar a fazer troubleshoot e o cara tá debugando uma aplicação para poder corrigir. E eu já vi dezenas de vezes. Olha, isso é... O cara de infra, o cara de infra falar qual é o problema da aplicação. Que o próprio dev não sabia. O próprio dev não conseguiu pegar. Não deveria ser responsabilidade do cara de infra. O cara de infra tinha que ser realmente o pacotinho. Subiu o pacotinho, tá funcionando? Tá, maravilha. Não tá? Cara, volta a versão que tava antes, resolve lá seu problema e traz de novo um pacote melhor. Mas a gente entra de novo em conflito com o negócio, porque às vezes aí a gente volta pro desenvolvedor preguiçoso que atrasou a sua entrega porque queria fazer qualquer outra coisa e falou: esse código é fácil de desenvolver em 2 minutos. Né? Porque eu já vi também isso, né? Então o cara faz um código, de novo a palavra excelente. Estamos aprendendo muito aqui. Desenvolve lá porcamente, entrega um código que não está fazendo o menor sentido. A gente coloca em produção, só que aquilo tinha que entrar naquela data, porque era obrigação. E aí vira lá noites e madrugadas, marretando o código, literalmente marretando, né? Para deixar o código mais ou menos ali, tira um looping, comenta esse código em produção, pro troço poder entrar. Eu passei isso, a gente já passou há anos atrás aqui na CVC, né? Já passei na Whirlpool, ou em outra empresa, na PepsiCo, que eu passei em que o desenvolvedor vai lá, marreta o código mesmo e se só ele quiser. Isso quando não começa a abrir mão de outras coisas, como segurança. Marretou o código, já quebrou a segurança. Já tem band-aid na fratura exposta. Exatamente. Legal. E a gente sabe que é algo que vai explodir, mas por questão... O cara de infra, na maioria das vezes, o que eu acho um erro das empresas, ele não participa dos requisitos de negócio, das reuniões, do que o cliente pede. É só o desenvolvedor. O desenvolvedor vai lá, desenvolve do que ele entendeu e entrega. Só que o cara de negócio vai cobrar de quem quando cai? É da infraestrutura. Né? A hora que o diretor chega lá, que caiu, é em cima da infra. E quando vai... Continua, desculpa. A infra não sabe exatamente como que veio, da onde que veio, o que deveria fazer, né, aquela aplicação. Qual era o verdadeiro propósito da aplicação. Né? E aí falta documentação... Parece telefone sem fio, né? Mais ou menos. Né? Cara, ele precisa. E aí o cara de negócio chega e fala: não, mas minha aplicação deveria exibir uma borboleta voando aqui na tela. E você vai ver, tem um dragão passando na tela. Você falou uma palavra que eu não conheço, igual a palavra excelente, é documentação, né? O que é isso? Documentação, a gente sempre brigou por isso. Sei lá, tô na área de TI há tantos anos que... E documentação sempre foi algo que sempre fez... E é mínima, né? E é engraçado, a documentação começou na infra, né? A infraestrutura começou lá, não, eu vou documentar isso aqui, um procedimento, como é que faz para poder corrigir tal coisa, quando um servidor cai, quando alguma aplicação cai. Você documenta, esse passo. E aí depois disso começou um pouco de desenvolvimento, documentar o código. Já é alguma coisa, pelo menos quando você abre um Git, tá lá o código documentado, né? Mas nem todo mundo se preocupa em documentar muito bem os seus códigos ou até a sua infraestrutura. Eu acho que a qualidade ela sempre é o primeiro alvo de sacrifício, né? Se os caras precisam subir a aplicação de qualquer jeito para ontem, a primeira coisa que roda ali é a qualidade. E daí com ela vai documentação,
vai segurança, vai teste unitário. Testes. Cara, Quando há testes. só que e isso a gente vê sempre acontecendo se não há uma organização. Se tudo é pra ontem, se tudo é urgente, Nada é urgente. E acaba virando uma bagunça eterna. Nunca vai parar, nunca a engrenagem volta a funcionar na velocidade dela. E vira uma loucura e vai se perdendo as coisas, Legal. Eu acho que a gente tá chegando num consenso de todos nós concordamos que o dev, né, que é o cara que produz código, é o cara que cria, na verdade. Ele precisa saber que ele não tem só uma responsabilidade no sentido técnico, ele não tem que saber só código. Ele precisa conhecer outras disciplinas. Eu diria mais. Eu diria que código é só uma das skills dele. Ele precisa saber muito mais de negócio, saber muito mais de outras áreas do que propriamente codar. Codar é a última coisa que ele vai fazer. Depois que já está tudo definido, já está tudo pronto, o cara vai lá e põe a ideia... Reproduz aquilo em código. Meia dúzia de linha de código. E acabou, e às vezes é meia dúzia de linha mesmo. E as próprias linguagens e frameworks hoje têm caminhado para tornar mais fácil essa produção, né? Se você pegar o C, que você construía tudo, acessava a memória no ponteiro, e hoje você pega baixa uma biblioteca que já grava o arquivo para você num lugar, é um avanço muito grande. É igual você usar... Você escreve menos para fazer mais. Você usa Python, cara, que absurdo. As bibliotecas dele lá tem tanta coisa que você consegue criar um machine learning com 3 linhas de código, 3 linhas. E é isso, e você pega um modelo... Sabe as coisas que fala que tem que provar, né? O nego vai comentar aqui. Vou subir no Git. Cássio Batista, procura lá. Só que o que vem antes que é o essencial o que você vai fazer com aquilo? O que a sua aplicação deveria fazer? Onde ela vai rodar isso? Codar é a última coisa. Codar você pega até código pronto, até... Tem muita coisa pronta, isso é verdade. Legal, então puxando um outro gancho aqui. Se cada vez mais o desenvolvedor precisa saber mais, no sentido de infra, segurança, o próprio código, negócio, não sei o quê, vocês acham que acaba tendo mais risco para a empresa como um todo, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar, e aí eu vou vender meu peixe, né? Mas se a gente começa a pensar em vazamento de dados, ataques, etc. Quanto mais o desenvolvedor precisa saber, mais coisa ele tem que se preocupar, um monte. Pensa o cara rodando um monte de pratinho, né? Mais um pratinho, mais um pratinho, mais um pratinho, algum pratinho cai. Sim. Vocês acham que isso é um problema? Claro que traz riscos, porque ninguém consegue ser expert em tudo. Isso não existe. Ah, não? Eu já vi vagas que pedem 80 anos de experiência, 30 de idade, conhecimento em todas as linguagens. Não existe isso, gente. Ó. Inclusive, pessoas de RH que estiverem ouvindo, não existe alguém que conhece tudo. O desenvolvedor pode conhecer várias linguagens, mas não todas. O cara de infraestrutura não vai conhecer profundamente todos os sistemas operacionais como é colocado. Eu acho que isso daí já é até um exemplo de integração que deveria ocorrer nas áreas de dev, de infra e de segurança. Que o pessoal de RH postando vagas e coloca um monte de tecnologia... um monte de sigla, né? Um monte de sigla talvez que às vezes nem sabe o que é. Nem sabe. Mas... Só que houve uma integração entre as áreas? Tipo, realmente o pessoal... Quem precisamos do quê aqui, né? O quê? Às vezes foi o gerente que postou, mas tudo bem. Até tema para os próximos episódios que a gente comentou, né? Acho que seria legal a gente falar disso. DevOps não é cargo. A gente vai chegar nesse ponto. A gente chega nesse Polêmico, mas continua. Mas a questão do cara equilibrar vários pratinhos é perigoso. É perigoso porque você não dá conta de tudo. Nós somos seres humanos. Então, a gente não pode esquecer isso. Mas isso não é um problema, equilibrar vários pratos. O problema qual é a linha que você está seguindo. Treta. Porque uma hora, o que o cara vai fazer? Uma hora ele não vai levantar a mão porque a mão já está ocupada, mas ele vai falar, seguinte, tô segurando uns 52 pratos aqui, equilibrando eles, e chegou mais um. Qual dos pratos eu vou soltar? Porque eu vou soltar. Porque eu tenho o meu limite, né? Vamos dizer assim. E tem que deixar isso claro. Porque se ele não deixar claro, ele vai se afundar. Porque ele tá pegando responsabilidade que ele não aguenta mais. Acho que começa a estourar os códigos, começa a chegar os códigos excelentes, porque o cara abraçou mais do que devia. Sim. Né?
E também tem aquele cara que foi preguiçoso e não quis executar o código dele mesmo. Aí num caso desse daí, um dos pratos é prazo. O cara chega e fala, quero isso daqui pra amanhã. Na verdade, esse é o prato que nunca cai, né? E não deve cair. Na verdade, assim, ele cai, né? Prazos são estourados, mas é o prato que ninguém quer derrubar. Sim. O prazo é o prazo e... Sim. Então, você tira a segurança, você tira a qualidade, que é o que você comentou agora há pouco, mas o prazo é o prazo. É. E daí seria a hora do cara... Por isso que é a responsabilidade do dev ir lá e bater e brigar por isso. Porque é a hora que o cara pedir pra amanhã... O cara ele tem que saber. Ele fala, ó, pra amanhã eu não consigo porque... É um prazo apertado, e isso o cara já analisando que ele tem que fazer testes, se preocupar com segurança, com infra. Só que é uma responsabilidade dele, ele não precisa nem propagar isso pra frente. Não posso, não dá, porque ele já sabe que tem que levar isso em consideração. Ele sabe que se ele sacrificar essas coisas, ele consegue. Mas seria o papel dele não deixar sacrificar. Não deixar sacrificar. Ele brigar pra não ser sacrificado esse tipo de coisa. Que é o que você... Acho que é aí que começa as tretas do... Eu do ponto de vista de segurança, eu acho que o mínimo... Os grandes problemas, na verdade, de segurança são por 2 motivos. O primeiro é a negligência. O cara sabe que precisa ser feito, mas ele abre mão daquilo. Aí é o tipo então de ele... cara... eu vou expor o endpoint aqui pra todo mundo consumir porque eu preciso da aplicação no ar. Mas expor, ele sabe que ele tá exposto, né? É um jeitinho, um jeitinho de fazer rápido. Ali. Porque ele sabe que você precisa pôr autenticação, usuário e senha, blá, 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 blá. Ele começa a gastar o prazo dele ou o tempo dele. Então a negligência talvez seja o primeiro ponto. O segundo ponto é a falta de conhecimento. Então, eu quando era dev, eu não tava nem aí com segurança. Sim. Não tava preocupado com a segurança da aplicação, hacking, vazamento de dados, etc. Hoje isso fala-se muito mais, mas eu não vejo tanto desenvolvedor se preocupar nesse ponto de vista. Tipo, caramba, será que minha aplicação vai ser hackeada? Porque, imagina, hoje a gente tá aqui no grupo CVC, imagina amanhã aparece na mídia, ó, vazou dados da empresa CVC, vazou dados da empresa X. De quem é a culpa? Do cara de segurança. Se você parar pra analisar, é segurança que vai responder. Aí vira o Vingadores, né? Chama o Homem de Ferro, chama o Hulk, que é o que eu falei. Porque vem que estão atacando. Cara, aí... Mas a gente lá atrás, quando foi pedido pra desenvolver, teve a necessidade de negócio, a gente não entendeu o que precisava ser desenvolvido. Aliás, muitas das vezes, segurança fica sabendo quando existe alguma coisa. Ah, começou a dar um problema aqui na aplicação. Nem sabe que existia aquela aplicação. Você já tá em produção, você já tá com a bunda na janela, igual alguns colegas gostam de falar, já tô com a bunda na janela, então já foi. E o pior é que hoje existe tantas formas de você prever isso, limitar que isso aconteça. Existe tanta ferramenta que ajuda, que faz análise de código. O sonar lá, você passa o sonar, Mas acho que falta comunicação, né? A gente tem tantas ferramentas de comunicação hoje em dia utilizando. Só que na CVC a gente tem um e-mail, 4, um Slack, um Microsoft Teams, Yammer, um Yammer, WhatsApp, Telegram, ICQ. E mesmo assim, né? ICQ não existe mais. E mesmo assim, a gente não se fala. E ainda tem a opção física, né? Você pode ir até a mesa da pessoa. Aqui porque nós temos a felicidade de estarmos todos no mesmo prédio, né? Todos, tanto infraestrutura quanto desenvolvimento, apesar que o Rodrigo vai nos abandonar em breve. Uma galera vai sair, né? Agora eu vou fazer código cagado e vou subir do jeito que Mas a gente tem a opção física e mesmo assim a gente não se fala. Então, mas esse é um problema que a gente tem, a falta de comunicação entre a sinergia entre as áreas. E aí isso é um pouquinho da própria manifesto DevSecOps, né? É cultural isso. Tipo, é a iniciativa do dev querer buscar segurança em infraestrutura, assim como o infra querer conhecer um pouco mais de código e segurança, assim como o cara da segurança entender um pouco de código e infraestrutura. Tipo, é meio que a integração de todo mundo, mas culturalmente falando. E tirar aquela barreira ou aquele pensamento antigo de eu sou segurança, eu só olho segurança. Eu sou desenvolvedor, eu só quero saber do código. A pergunta é, como que faz essa integração? Com diálogo. Então, mas diálogo de quem? Quem traz isso? As massas precisam de um líder. Nós temos nosso líder que é o Cássio. Então fudeu. Fez essa integração. Conheci o Vini depois de trabalhar com ele 5 anos. Eu não sei, eu acho que eu não saberia responder essa pergunta. Eu acho que o ponto é proatividade, cada um sair do seu quadrado e no sentido de tá bom, eu por ter vindo do desenvolvimento e gostar de segurança, hoje trabalhar com segurança, eu me preocupo muito mais com o dev e tentar olhar o código, falar com o cara, entender. E eu sei falar código.
Eu sei olhar pro código e falar, ó, tá errado. Então, tá errado assim, do ponto de vista de segurança, tá? Isso traz um risco. Mas muitas vezes pro desenvolvedor, que não tem essa preocupação, o cara me enxerga como ruim, como chato. Puta, o cara entra no andar, o cara de segurança entrou, esconde, né? Esconde as coisas, guarda as coisas. No sentido de, puta, eu não vou deixar o cara ver. Mas veja, às vezes o cara, por medo de uma represália, do que eu falaria, né? Do que eu vou chamar de segurança, não eu, Cássio. Mas às vezes o cara poderia pensar assim, putz, o cara, na verdade, ele vai me beneficiar. Minha aplicação vai estar mais segura, minha infra vai estar mais protegida. Assim como o cara de infra olhar para o desenvolvedor e falar, sua aplicação precisa escalar quanto? Né? Quanto vai consumir? X requisições? Legal, então precisamos de X infra. E não Y infra para estourar, para gastar mais, para trazer mais risco, etc. Então eu acho que é um pouquinho de cada um botar a mão no próprio cargo, vamos chamar assim, no próprio papel e falar, é só isso que eu tenho que fazer? Ou eu tenho como profissional, na verdade, olhar para os outros lados. Então, né? mas aí para eu tornar a minha qualidade melhor. Porque qualidade é um conjunto de fatores, né? Sim. Do software. Tanto segurança quanto infra, quanto teste, quanto requisito de negócio. Então é todo mundo pensar que o benefício maior é o software em si, de um modo geral, e não só o seu papelzinho, não só a sua caixinha, né? Mas aí a empresa tem que ter sorte de ter um cara bom para acontecer essa integração. Acho que as empresas podem se construir em cima de vários caras bons. Talvez falte o que? Dar liberdade para que o seu gestor, ou até o seu desenvolvedor, o cara mais de baixo, que você menos acredita, possa ser um líder nesse sentido. Alguém que consiga reunir todos numa sala e entender e falar a linguagem de todos. Talvez o que falta nas empresas é exatamente alguém que faça esse papel. Alguém que queira olhar código, que queira olhar segurança, queira olhar infra, queira olhar custos da infra, o porquê. Então, mas se a gente pensar como... Vamos trazer um pouquinho da analogia, vai. Se a gente pegar um esporte qualquer, mas vamos falar de futebol. Se a gente pega o time, o objetivo é ganhar o jogo. O objetivo é fazer o gol, certo? Uhum. O goleiro faz gol? Quase nunca. Quase nunca. Depende do meu time fazer o gol. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, o atacante, ele não tem que se preocupar com a defesa. Mas a marcação, né, de você tentar tomar a bola, começa lá no ataque. A defesa do time adversário, o seu atacante é a linha de frente. E é o cara que tem que fazer gol, ele começa a tentar roubar a bola. Até vir as outras camadas, do meio campo, a sua zaga. Então quando a gente fala de time, e esse é o conceito de time, é todo mundo atacando e todo mundo defendendo. Pro cara conseguir fazer o gol lá na frente, a bola precisa chegar com qualidade. Sai do goleiro, sai da zaga, sai do meio para chegar na frente. Então quando a gente fala de software, trazendo um pouquinho para esse contexto, é todo mundo se preocupar em fazer o gol. Todo mundo olhar pro gol, olhar pro software como qualidade, como software... Como que eu vou dizer isso? Mas como um software robusto, vamos chamar assim. Então o cara de desenvolvimento, ele vir buscar o cara de segurança e falar, cara, eu preciso garantir a segurança do meu software. Eu não tenho conhecimento para isso, eu fiz até aqui, mas eu preciso de um teste um pouco mais, sei lá, mais invasivo, mais detalhado. Legal. Assim como chegar no cara de infra e falar, cara, eu estimei aqui 80 máquinas para minha aplicação, é isso mesmo? E aí, como time, todo mundo se preocupa, mas é um puxando o outro. Percebam? E não cada um, tá aqui, toquei a bola, se vira e fazer o gol. Então, mas isso tem que vir do dev? Sempre. Acho que é de cada um. Não, tem que vir do dev. Sabe por quê? Briga. O cara de negócio, ele chamou você pra conversar? Ele chamou o cara de segurança pra conversar? O cara de negócio? É porque às vezes... O cara de negócio chamou? Não. O cara de negócio chamou o cara de infra pra conversar? Não. Chamou quem? O dev. Então como é que o cara de infra e segurança vai saber que o problema, dev... Mas veja... Então, esse é o problema das empresas. De quem é o software? Software da empresa. Empresa, e aí a gente começa a falar como negócio. Sim. Você entra pra negócio, então, o software é do PO. Então o software... se a gente puxar do conceito de PO, mas vamos falar negócio. O cara de negócio, então, é o técnico do time? Pegando essa analogia, seria o cara que tinha que puxar todo mundo. Não sei, não. Falar, vem cá segurança, vem cá desenvolvedor, vem cá infra, vamos sentar todo mundo pra entender. Pra mim o cara de negócio é o torcedor. Ele é o apaixonado, ele quer aquilo funcionando. Então, ele não é o técnico. Quem é o técnico do time? Esse que é o problema. E pro cara não importa como vai funcionar. Como ele não vai importa funcionar. a formação do time, não importa como os caras estão Ele quer ver o time ganhar. Ele quer ver o time ganhar e não importa. E digo mais, ele quer ver o time ganhar dando show. Por isso que eu estou falando que o desenvolvedor ele é o atacante e o técnico ao mesmo tempo.
Mas ele não pode ser o técnico. Tudo bem, então ele coloque alguém do time. Por exemplo, o que o Rodrigo colocou, o PO. Você levantou essa bola do PO, mas e empresas que não tem PO? O que é PO? O que é PO? O que é PO? Quem é PO? A gente é uma boa discussão, É porque né? assim, tem empresas que não tem... Aqui, vamos polemizar? Temos POs, mas POs que não falam com segurança. POs que eu nunca vi em infra. E é um PO que é o técnico que só olha pro atacante, pro jogador favorito, que é o desenvolvedor. Ele tá muito mais perto do negócio do que da parte Ele tá mais perto do negócio do que técnica, do técnico. Então, como Product Owner, como dono do software, vamos chamar assim, né? Ele tinha que estar olhando para o time todo. Pra zaga, né? Pro infra, pro segurança, o meio campo e pro desenvolvedor, o atacante. Então, Mas ele tá olhando, ele tá olhando só pro ataque. Eu já passei por algumas empresas que Desculpa, tinham... só interrompendo, independente daqui, né? Acho que em outras empresas, já vi em outras empresas e outros cenários, né? Chefe, se você estiver ouvindo isso, não me demita. Eu acho que quando você tem o papel do PO forte, isso, o cara PO, ele sabendo qual é o produto dele, tudo definido, cara, eu já vi as coisas acontecer magicamente. Você vê todas as áreas integradas, você vê... Tem alguns POs aqui que fazem isso. Sim, que é bem diferente do gerente de projetos, que era o cara que chicoteava todo mundo. Ele chicoteava todo mundo pra pressionar cada um fazer o seu papel rápido. Ou, ágil, vamos dizer, chamar de ágil o gerente de projeto. Mas não necessariamente integrar todo mundo. Então era o cara que ficava falando com um, falando com o outro, mas... enfim. Boa discussão. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Vocês querem... Na minha visão, deve continuar precisando aprender infra. E segurança. Cara, acredito que o cara, ele tem que saber, mas níveis de devs, né? Tem devs que precisam, tem devs que não precisam. Tem devs que precisam se preocupar só com o código dele ali, com a qualidade, com segurança e tudo mais, mas não tão a fundo quanto outros, né? Um líder técnico, um sênior, o cara, e ele tem que saber, ele tem que dominar mesmo, tem que entender, ele tem que saber brigar por aquilo. Seu veredito, Cássio? Eu concordo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ser multidisciplinar, na verdade, né? A gente tem que aprender, conhecer mais coisas e não dá pra ficar mais só na sua caixinha, né? A gente vai ter que virar equilibrista de pratinho e rodar cada vez mais pratinho. O cara de... Isso não é ruim, infra, não. Ele já começou com isso, até porque hoje a gente fala muito em infra como código, né? IAC, né? Infra as a Code. Infra as a Code. Tema pra outros episódios também. Que a gente chega a falar disso, porque o cara de infraestrutura acabou vendo que precisava ter algumas coisas voltadas para o desenvolvimento, né, até para auxiliar no troubleshooting e também prover muito mais rápido a infraestrutura para que o desenvolvedor possa entregar o código também. Legal, então a gente fica por aqui. Esse foi o episódio número 2 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre se o desenvolvedor precisa saber de infra, né? A gente chegou num consenso aqui, os três, que precisa, além de saber outras coisas. A gente fica por aqui. Fazer café. A gente fica por aqui. Até a semana que vem. Eu sou o Cássio Batista. Rodrigo Balbino. Vini Cavalheiro. Se você quiser saber mais sobre nós, nossa carreira, escute o podcast número 1. Verdade. Ouça o primeiro episódio, Hello World, que fala muito sobre cada um aqui. E compilou? Subiu, tá funcionando. Tchau. Tchau.